Olá, povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos de novo para mais um vídeo. Vocês estão conseguindo acompanhar essa série de vídeos que a gente está tratando agora da promessa de Deus, né? A história contada na Bíblia sob a perspectiva da promessa de Deus. Então, a gente tem trabalhado aqui ao longo desses vídeos algumas promessas que Deus fez à humanidade, e também o cumprimento dessas promessas, como essas promessas elas têm sido cumpridas ao longo da Bíblia e ao longo também da nossa trajetória enquanto humanidade, né? Então, esse já é o 7º vídeo da série. Ainda tem muita coisa boa pela frente. E o vídeo de hoje, ele fala um pouquinho sobre Jacó, o traiçoeiro. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre como foi o nascimento de Jacó, né? Então, que Jacó era filho de Rebeca e Isaac, e deu-se o caso que Rebeca era estéril, da descendência ali, linhagem de Sara, então Rebeca também era estéril. E a gente vê uma coisa peculiar, é que quem ora pedindo pelo nascimento de filhos não é Rebeca, como geralmente acontece, que é a mulher, né, que vem orando, pedindo a Deus um filho. Mas nesse caso específico, quem ora por descendência é Isaac. Então Isaac ora por sua mulher, por Rebeca, e Rebeca então concebe. Então ela fica grávida, ela tem uma gestação muito conturbada, muito difícil, então ela ora a Deus, pedindo por quê? Pedindo respostas, né? Porque ela sentia muitas dores, era difícil. E então ela ora a Deus pedindo respostas. O porquê que aquela gestação está sendo tão difícil? O que está acontecendo? E ela devia sentir tão incomodada, tantas dores, que ela chega a pedir para si a morte. Então ela vai e ela consulta o Senhor. E aí, lá no capítulo 25 de Gênesis, a gente vê a resposta de Deus a Rebeca, quando ela chega a consultar o Senhor. Lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 23, a gente tem essa resposta de Deus a Rebeca. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. E isso passa. E quando vem o nascimento das crianças, foi então que Rebeca descobre que haviam 2 crianças no seu ventre. E essas crianças, elas brigavam entre si. E deu-se o caso de Esaú nascer primeiro. Esaú recebeu esse nome porque ele era bem peludinho, ele era ruivo, ele era bem peludo desde o nascimento. E então ele recebe o nome de Esaú. E Jacó, ele vem segurando no calcanhar de Esaú. E por isso que ele recebe o nome de traiçoeiro, traidor, que é o significado do nome Jacó. Mas a bem da verdade é que Jacó lutou pelo seu direito à primogenitura e pela bênção do Senhor. E ele, como segundo filho, ele não teria direitos a receber herança. Então, todo o dinheiro, toda a herança do pai é transferida para o filho mais velho. Na cultura era transferido para o filho mais velho, e o filho mais velho administrava todo o dinheiro, e o que restaria para Jacó como segundo seria servir ao seu irmão. E de bom grado, se o irmão se gostasse muito dele, né, ser sustentado pelo irmão mais velho. Mas Jacó queria mais do que isso. Jacó não queria ser o segundo. Jacó queria ser o primeiro. Então, lá em Gênesis 25, versículos do 27 ao 34, a gente vê que é esse no episódio em que Jacó ele compra do seu irmão Esaú o direito à primogenitura, que é quando ele compra de Esaú por um prato de lentilha. Esaú vende
o seu direito a ser o primogênito, herdeiro de toda a herança e também receptor da promessa, né? Ele teria a responsabilidade de levar a promessa de Deus adiante, mas ele também receberia toda a herança, todo o dinheiro, ele administraria todo o dinheiro do pai dele. E ele abre mão de tudo isso por conta de um prato de lentilha, em um momento de fraqueza, mas que ele também não estava tão fraco assim a ponto de perder os sentidos daquilo que era importante para a vida dele. E quando Jacó propõe a Esaú a compra do direito à primogenitura, ele sabia exatamente o que ele queria. Ele também não era inocente na proposta que ele estava fazendo para o irmão. Não era somente o direito de administrar toda a herança e todos os bens do pai que ele queria. Ele queria também o direito de ter uma vida de experiências com Deus, assim como seu pai tinha, assim como ele ouvia falar de Abraão. Então ele queria ter essa possibilidade de levar esse relacionamento adiante, de conhecer esse Deus de quem tanto ele ouvia falar. E alguns anos mais tarde, Isaac, já velho, cego, então ele precisava passar o legado da promessa. Agora era a hora de um dos filhos dele assumir essa promessa, né, de levar adiante tudo aquilo que Abraão tinha recebido como promessa de Deus para sua herança, para sua descendência e tudo mais. Mas o desrespeito e o desdém de Esaú com relação às coisas de Deus não passou desapercebido aos olhos de Isaac e nem de Rebeca. Esaú ele não poderia herdar a bênção da promessa de Deus, porque ele não levava a sério um relacionamento de intimidade com Deus. Ele não levava a sério Deus. Ele não queria andar com Deus, obedecer a Deus e ter essa responsabilidade da promessa. Ele não via com bons olhos esse relacionamento com Deus e a promessa que Deus havia abençoado a Abraão. Né? Então, Isaac ele sabia disso. E ele precisava então resolver essa questão. Ele precisava transferir a bênção que era de Abraão, passou para ele, para um dos seus filhos. E Esaú não poderia receber essa bênção por conta desse desdém que ele tinha. Mas como amaldiçoar o filho do coração? Esaú era o filho querido de Isaac, mas ele precisava fazer, e era ele que tinha que fazer, ele não podia passar essa responsabilidade para outra pessoa. Isaac amava Esaú, mas Esaú não amava Deus. E agora era a hora de saber até que ponto, até onde Jacó estaria disposto a ir para receber a bênção de Deus, para ser abençoado em lugar de seu irmão. Aqui encontramos uma forte atuação de Rebeca. Muitos até condenam Rebeca pelo modo dela agir, pelo que ela fez, por ela ter instruído Jacó a enganar seu pai e atrair seu irmão. Mas Rebeca fez exatamente aquilo que Isaac precisava que ela fizesse, para que ele pudesse ter coragem de amaldiçoar o filho do coração, o filho tão amado. Isaac precisava de Rebeca naquele momento, para que ele pudesse transferir a bênção de Esaú para Jacó. Vale lembrar aqui que em nenhum momento nós vemos qualquer indício, qualquer palavra de condenação ou de reprovação contra Rebeca, nem mesmo contra Jacó, né? E isso nos liga um alerta de que nós não devemos julgar as coisas pela nossa perspectiva, julgar as pessoas, as atitudes dela por aquilo que nós conseguimos enxergar daqui. A gente não sabe o que se passou no coração, a gente não sabe o que realmente estava acontecendo ao redor daquela situação, do desenrolar daquele acontecimento, daquele evento. As coisas elas aconteceram ali, nesse caso, do jeito que precisava ser. E foram como foram. É apenas um relato de como as coisas aconteceram, sem julgamentos. E não cabe a nós julgar
qualquer coisa que seja, qualquer pessoa que seja. Devemos sim estar atentos a nós mesmos, cuidar do nosso coração, cuidar das nossas intenções, da maldade que existe dentro de nós, né, das nossas ações e das nossas intenções, porque os nossos pensamentos determinam nossas ações e nossas intenções determinam o nosso futuro. Porque é assim que as coisas são e precisamos estar atentos muito mais àquilo que nós somos capazes de fazer, aonde está o nosso coração e onde está a nossa adoração. Isso sim é importante. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe não tão pequeno. Quando Esaú chega em casa com a sua caça, tudo pronto, então ele percebe que Jacó ele tomou a bênção em seu lugar. Ele descobre que Jacó havia recebido a bênção no lugar dele, havia traído todos ali. Então Esaú chora. E a pergunta que ele faz é: acaso tens uma única bênção, meu pai? E Isaac, ele amaldiçoa Esaú. Vamos dar uma olhadinha lá no Gênesis 27, 39 e 40. Lá na frente, aqui ele fala assim: então lhe respondeu Isaac seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Isaac amaldiçoa, assim, a Esaú, mas ainda assim existe uma centelha de esperança, de que ele pudesse se arrepender e se libertar do orgulho que ele nutria no coração dele, e se libertar da maldade que ele nutria, e poder se voltar para Deus e se libertar desse jugo do peso de ter que servir a Jacó eternamente. Mas a bem da verdade aqui é que existia sim uma segunda bênção. Eram duas bênçãos, ou a bênção, ele dividiu essa única bênção, né, em duas partes. Aqui, a primeira foi uma bênção material, uma bênção que poderia ter sido liberada para qualquer pessoa, destinada a qualquer pessoa, né, porque era uma bênção ali né, de prosperidade financeira, de terras férteis para plantação, de gado. Então era uma bênção material, poderia ser destinada a qualquer pessoa. Já a segunda bênção era a bênção espiritual dada por Deus a Abraão, que precisaria ser cuidadosamente passada de geração em geração, que deveria ser verdadeiramente transmitida ali, porque apesar de ser uma bênção pessoal e espiritual, havia também a necessidade de um comprometimento, de transmissão, de transmitir essa bênção, de fidelidade a Deus, de devoção a Deus, obediência. Tudo isso é um trabalho árduo. Não é porque você é abençoado por Deus que você não precisa fazer nada com relação a isso. Você precisa ainda assim continuar em obediência, transmissão dessa bênção, esse seu legado espiritual para as próximas gerações. Né? Então, essa bênção ela precisava ser sim passada de geração a geração. Essa bênção Jacó teria que merecer. Não era assim, simplesmente receber. E o coração de Isaac ainda havia uma esperança de que poderia ser essa bênção ser transmitida para Esaú, o que não acontece. Então, Jacó ele teria que merecer, e o único que poderia julgá-lo merecedor dessa bênção seria o próprio Deus. Assim sendo, Jacó só recebe essa bênção no dia da despedida, que é quando Rebeca e Isaac enviam então Jacó ali para a terra de Betuel, o pai de Rebeca, que ele então vai morar com Labão, que é irmão de Rebeca, tio de Jacó. Então ele só recebe essa bênção lá no dia da despedida, que é quando as portas da esperança se fecham para Esaú. Porque até então
Isaac ainda tinha esperança de que Esaú pudesse se voltar para Deus e se arrepender de tudo. Então, lá no capítulo 28 de Gênesis, lá nos versículos de 1 a 5, então é quando aqui Isaac chama Jacó e dando-lhe a sua bênção, né? Diz assim: Isaac chamou a Jacó, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. É só nesse tempo, é só nesse dia, então, é que Jacó recebe essa bênção. Antes, Jacó não recebia nada, recebeu só uma bênção trivial, ainda na esperança de que Esaú pudesse se arrepender. E ali, então, ele viaja. Jacó viaja e ele vai sozinho para uma terra desconhecida. E lá, numa determinada noite, Deus se apresenta a Jacó e ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, e eu serei contigo, te guardarei e não te desampararei. Existe um padrão nessa bênção. Quando Deus ele se revelar a você, ele será assim. Ele dirá assim: eu sou o Deus revelado nas Escrituras, e eu estarei contigo para te guiar, para te proteger, para te cuidar, te guardar, e eu jamais te abandonarei, e você nunca mais estará sozinho. Esse é o padrão da revelação de Deus, né, para as nossas vidas. E diante desses acontecimentos, em que Jacó ele tem a visão ali da escada posta na terra, cujo topo chegava até o trono de Deus, seu coração, então, ele se enche de temor e de esperança. Lá em Gênesis 28, do 12 ao 28, do 12 a 17, aliás, nós temos aqui essa revelação de Deus. Fala assim: e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Então, despertando Jacó do seu sono, ele teve uma visão, né? Então, ele ali, na verdade, é um sonho que ele tem. E aqui tem todos os elementos da promessa, da revelação de Deus e também da transferência da promessa. Então ele fala: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, eu serei contigo, jamais te abandonarei, jamais te desampararei, nunca mais estarás sozinho. E ele fala aqui também: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás então para o ocidente, oriente, norte e sul. Aí essa bênção, assim, ela é a bênção, a transferência da bênção de Isaac agora para Jacó. Então, a bênção que seria para Esaú, Deus está confirmando que essa bênção foi transferida para Jacó, porque poderia ser de Isaac ter transferido a bênção, mas Deus não ter confirmado. Mas aqui não, aqui Deus confirma a bênção dada aqui também para Jacó. E quando
Jacó, então, ele desperta do sono, do sonho dele. Então, ele, dentro do coração dele, ele se enche de temor, de esperança. Mas o interessante é que ele faz um voto a Deus. Sim, ele faz um voto. Não é uma promessa que ele faz. E é uma promessa, um voto cheio de condicionais. Existe um se. Lá no versículo 20 do capítulo 28 ainda, nós vemos assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Existe assim uma condicional aqui. Se Deus for comigo, se me guardar, se me sustentar, se me der comida, se me der roupa e se me fizer voltar em paz, então e somente então o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e de Isaac será então meu Deus. Não é uma coisa assim que ele se entrega a Deus de imediato, não. Ele vai, primeiro ele faz esse voto cheio de condicional, cheio de medo de que vai que não acontece como gostaria, como espera, porque o nosso coração ele tem medo de se entregar a Deus e isso é normal. Então, se ele conseguir voltar, então ali naquele lugar onde ele teve a visão, onde ele ergueu aquela coluna, então ali será a casa de Deus. E aqui ele fala de dízimo. Para aqueles rebeldes que fazem do dinheiro seu Deus, se justificando que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei de Moisés, por isso que vivemos na graça, vivemos em tempo da graça agora, então eles não precisam dar o dízimo, porque Jesus morreu para que a gente não precisasse dar o dízimo. Então vemos aqui Jacó entregando o seu dízimo completamente feliz a Deus, em ato de gratidão, em ato de reconhecimento de que tudo vem de Deus, né? Então, ele, antes mesmo de lei, antes de mandamento, antes de qualquer tipo de obrigatoriedade, Jacó nutre no coração um sentimento de gratidão. E ele fala de dízimo. Fechando parênteses aqui. Depois disso, Jacó segue o seu caminho. Continua sua viagem, encontra-se com Rebeca, chega na casa de Labão. Lá ele trabalha 14 anos pelo amor de Rebeca. Casa-se com as duas irmãs, Lia e Rebeca, tem os seus filhos. E lá um dia, quando o relacionamento, que ele percebe que o relacionamento entre ele, Jacó, e os irmãos de Lia e de Rebeca começa a azedar, então ele decide que é hora de voltar. É hora de voltar para a terra de Canaã. E então, para junto ali de Esaú, e era chegada a hora de Jacó cumprir com os votos que ele havia feito. Lá em Gênesis 31, de 1 a 3, a gente vê, né, ali então, que Jacó ele decide voltar. No versículo 3, ali diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Mais uma vez Deus se revela a ele, e da mesma forma ele fala: pode voltar, que eu vou te abençoar. E antes de continuar, eu quero dar atenção aqui a uma expressão utilizada por Jacó em dois momentos muito importantes da caminhada dele, dois momentos de tomada de decisão. Tanto quando ele decide voltar para a terra de Canaã e ali com a sua família, quanto na aliança de paz que Jacó faz com Labão seu sogro, ele faz menção de seu pai, ele faz menção de algo muito peculiar da vivência que ele tinha do pai dele. Então Jacó se lembra do cuidado de Deus para com ele, e ele também se lembra
do temor de Isaac. Lá em Gênesis 31, no versículo, tanto no 42, quanto no versículo 30, no versículo 53, no versículo 42 ele fala assim: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despediria agora de mãos vazias. Deus me atentou ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Outra menção que ele fala no versículo 53: o Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus do pai deles julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E de tudo que Jacó viveu ao lado do seu pai Isaac, o que marcou sua vida e direcionou seus passos nas tomadas de decisões importantes foi o temor que seu pai tinha com relação a Deus. Você que é pai, você que é mãe, tenha certeza de que seus filhos estão te observando. Seus filhos estão observando seus passos, suas decisões, suas escolhas e o seu temor a Deus. Se é bom, se é fraco, se é forte. Então eles estão observando seus passos, suas decisões, ali a sua devoção a Deus, tudo está sendo gravado no coração e na mente de seu filho. É esse legado de fé que Isaac conseguiu deixar no coração de Jacó. Jacó, então, ele volta para a terra de Canaã e ele encontra-se com Esaú, seu irmão. E ele se reconcilia com Esaú e naquela mesma noite, um anjo do Senhor aparece a ele e então Jacó luta com Deus. Jacó luta com esse anjo até o amanhecer. Por que Jacó lutava com o anjo? Jacó, ele foi um lutador. Jacó lutou para nascer primeiro do que seu irmão. Ele lutou pelo direito de primogenitura. Ele lutou para tomar a bênção no lugar de Esaú. Ele lutou por amor de Raquel. E ele trabalhou muito tempo pela mulher que amava. Ele lutou para conseguir enriquecer. Ele trabalhava dia e noite. E agora, mais uma vez, ele luta com Deus para ser abençoado. Ele luta com o anjo do Senhor para ser abençoado por Deus. As pessoas, quando elas olham para a vida de Jacó, como quem olha de fora, para as atitudes que ele teve, para as decisões que ele tomou ao longo da vida, poderiam até julgá-lo como um traidor, traiçoeiro, trapaceiro. Deus, quando olhou para a vida de Jacó, viu um lutador. Gênesis 32, ali do 24 ao 31, vamos lá, do 24 ao 31, ele é uma conversa que Deus tem ali com Jacó, mas o versículo 28 diz assim: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus viu valor em tudo aquilo que Jacó fazia. Deus olhava para Jacó e via alguém que valeria a pena investir, porque ele lutava pelo que ele queria. Ele não era uma vítima da vida, das circunstâncias. Ele jamais se fez de vítima, jamais se fez de coitadinho. Ele não era perfil dele. Ele lutou com todas as forças por aquilo que ele queria, por aquilo que ele desejava, pelas promessas de Deus se cumprindo na vida dele e na descendência dele. Ele queria que a bênção de Abraão passasse por ele e ele lutou por isso. Jacó vem de Padã Arã, são e salvo. E agora, então, é a hora de cumprir o voto feito a Deus lá no início da sua jornada. Gênesis 33, do 18 ao 20, né? Ali nós temos aqui, então, Jacó cumprindo o voto dele. Ele fala assim:
Voltando de Padan-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. A partir daquele momento, Deus já não era mais o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas sim o Deus de Israel. Todos nós, independentemente de termos sido criados na igreja ou não, de termos recebido algum conhecimento, alguma instrução a respeito de Deus na infância ou a partir da vida adulta, né? Então, haverá um dia na nossa vida em que Deus já não será mais o Deus dos nossos pais, mas será o nosso Deus. Mesmo aquelas pessoas que não tiveram pais convertidos a Deus, mesmo aquelas pessoas que encontraram com Cristo já na fase adulta da vida, então ele também precisa passar por esse momento em que o Deus, ele não vai ser mais o Deus pregado na igreja, não vai ser mais o Deus do meu pastor, ou o Deus do meu discipulador, ou o Deus de alguém, mas ele vai passar a ser o meu Deus. Então, nesse momento é que existe a conversão. A caminhada com Deus, ela não é assim, no estalo, como a gente pensa. Vamos só olhar aqui e observar para a vida de Jacó. Jacó, ele lutou intensamente por isso, mas não, ainda assim, não foi rápido. Ele não teve esse encontro com Deus de uma forma rápida e ele não se entregou a Deus num primeiro momento, na primeira vez que Deus se revelou a ele. Jacó, ele nasceu, ele foi criado ouvindo falar de Deus, ouvindo falar da promessa de Deus a Abraão, ouvindo falar de Isaac, né, do temor de Isaac, acompanhando tudo isso. E aí, então, quando ele consegue a bênção, Deus se revela a ele, conversa com ele, e ele, ainda assim, ele não se entrega a Deus naquele primeiro momento. Ele faz uma prova com Deus. E aí, Deus vai lá, depois de um tempo, ele luta novamente com Deus, com o anjo, pela bênção de Deus, e Deus o abençoa, muda o nome dele, mas ainda assim, não era o Deus dele, continuava sendo o Deus dos meus pais. E aí, quando ele volta, ele percebe, ele olha para tudo que aconteceu, ele olha para Deus e ele fala: agora sim, o Deus de Abraão e de Isaac será o Deus de Israel. É só naquele momento em que a conversão verdadeiramente acontece. Então, é ilusão a gente achar que uma pessoa vai ouvir de Deus agora e ela vai entregar a vida dela para Deus. Não, ela precisa do tempo da aprovação, ela precisa do tempo do reconhecimento de quem Deus é, ela precisa pesar numa balança. Será que vale a pena mesmo servir a esse Deus, seguir a esse Deus, obedecer? Então, ele precisa desse tempo e é normal. E Deus reconhece isso em nós, na nossa estrutura, e ele respeita isso em nós. Por isso, não tenha pressa, mas também não se atrase. Seja coerente com você, com suas experiências com Deus, com o seu tempo de amadurecimento, de maturação, porque Deus, ele vai te abençoar. Mas você precisa primeiro conhecê-lo. Então busque a Deus, busque conhecer, faça a prova, faça perguntas, tenta de um jeito, tenta de outro, porque Deus, ele quer viver isso com você, para que você se sinta completamente seguro e entregar a sua vida a Ele e verdadeiramente se converter a Ele. Já no capítulo 35, Deus se apresenta novamente a Jacó, seguindo o mesmo esquema de apresentação com o Eu Sou. Então, ele confirma a mudança do nome de Jacó para Israel, confirma a transferência da bênção de Abraão para ele agora, Israel. E o que acontece
com Esaú. A Bíblia registra que Esaú, ele se engrandeceu. Ele engrandeceu seu próprio nome. Ele foi rico, ele foi próspero, né? O nome Esaú foi um nome que a gente conhece depois, né? A descendência de Esaú a gente conhece por Edom, os edomitas, que fazem oposição ao povo de Israel durante todo o tempo, até lá na época do exílio na Babilônia. Então, ali Edom, ele se alegra com a caída de Jerusalém e Deus repreende eles por isso, né? E ele constituiu família e ele se afastou. Esaú, ele se afasta de Jacó, indo para a região de Seir, e pacificamente deixou Jacó, seu irmão, habitando ali na terra de Canaã, na terra das peregrinações de Abraão e de Isaac, ali, lá no capítulo 36 de Gênesis, versículos 6 a 8, vamos dar uma olhadinha lá? Diz assim: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Né? Então a gente percebe como que Deus encaminha tudo perfeitamente. E enquanto que Jacó estava lá na terra de Padã-Arã, então Esaú estava ali crescendo, enriquecendo naquela região. Quando Jacó vem rico, próspero, né? O certo seria que Esaú falasse assim: não, você foi embora. Não, você não tem o direito de permanecer aqui. Mas Deus encaminha tudo tão perfeitamente que Esaú sai pacificamente e deixa Jacó ali naquela região que Deus havia prometido entregar para os descendentes de Abraão. E então Jacó não precisa brigar com Esaú por conta da terra, por conta de permanecer ali, seguindo o plano e as promessas de Deus para a vida do povo. Então a gente percebe o tanto que Deus se importa com cada detalhe, com cada pedacinho da nossa história. Então Deus abençoou Esaú de modo que Esaú fala assim: não, pode ficar aí, eu vou embora. Não precisa, né? A gente não precisa brigar e se indispor neste momento por causa disso, né? Então, aí aqui a gente também percebe outro detalhe da vida e da história. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó jamais, em momento algum, chegou a ser o Deus de Esaú. Edom jamais se volta para Deus em adoração. E essa é uma constatação triste e um pouco decepcionante, né? Mas é assim que é a vida. Nem sempre as pessoas que amamos, elas vão amar a Deus. Elas vão se entregar a Deus e elas vão querer caminhar ao nosso lado no caminho de prosperidade diante de Deus, de conhecimento, de vida com Deus, de revelação das promessas que Deus tem para cada um de nós. Então essas pessoas, elas não vão se render a Deus. E tudo bem, não quer dizer que o nosso amor por elas vai diminuir, o nosso respeito por elas vai acabar, né? Não quer dizer nada disso, quer dizer apenas que vamos seguir em direções diferentes, viver vidas diferentes, com experiências diferentes, mas isso não quer dizer que ela vá um dia aceitar a Deus, vá um dia andar com Deus, viver para Cristo. Não vai. Porque essas pessoas, elas não querem. E tudo bem, deixa elas seguirem o caminho delas, você segue o seu e vida que segue. Né? Porque elas vão continuar, essas pessoas, elas continuarão sendo importantes para nós, mas seguiremos caminhos distintos.
E é isso aí, galera. Assim terminamos mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro tudo aquilo que, né, o revelar de Deus na vida de Jacó, o processo de conversão de Jacó, o processo da transferência da bênção de Esaú para Jacó, né? E espero que gostem, espero que tenham compreendido, porque tudo isso aqui é feito com muito carinho, muita dedicação, e o meu desejo é que você consiga compreender mais e mais de Deus, desse Deus revelado nas Escrituras, e que você consiga verdadeiramente alcançar lugares cada vez mais altos na presença de Deus, e que a sua visão ela seja ampliada tremendamente e o seu conhecimento de Deus seja profundo, conforme o revelar de Deus, da graça de Deus na tua vida. Meu desejo é que essa série de vídeos tenha abençoado sua vida e a vida de vocês. E se inscreve aí, vai, né? Compartilha e vamos junto caminhar para lugares cada vez mais altos na presença de Deus, e até o próximo vídeo.